eu gostaria de vos apresentar, para quem ainda não conhece, o nosso pastor Danilo, que juntamente com a sua esposa, a Vânia Geral, são os pastores líderes, coordenadores dos vários tipos de pequenos grupos da ICMAV, Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. São os supervisores responsáveis pelas equipas do propósito Comunhão e ajudam as visitas da igreja interessadas em serem ajudadas a desenvolverem a sua espiritualidade até ao compromisso do batismo nas águas e a respectiva membresia na ICMAV. São também os supervisores do Ministério Celebrando Restauração, onde se enquadram os grupos de apoio e autoajuda, o gabinete de consultas de psicologia e saúde mental e suas outras valências também. Muito bem-vindos. Passo a palavra então ao pastor Danilo. Obrigado, Tiago, pela apresentação. Olha, pessoal, estamos mesmo muito felizes pela presença de cada um de vocês neste nosso encontro. Em breve, e não sabemos quando é que será esse breve, talvez possamos fazer coisas juntos, olhos nos olhos e com um chocolate quente. Vocês podem também ter aí em casa, não é? Chocolate quente. Eu, por acaso, tenho um pouquinho da minha sopa ali ainda. E deixem-me já apresentar o Dr. Paulo. Depois da apresentação, teremos o prazer de o ouvir. Vamos fazer-lhe uma entrevista. O Dr. Paulo ele é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ele tem uma licenciatura e um mestrado em Psicologia Clínica, cognitivo-comportamental e também de aconselhamento. Portanto, vocês hoje podem pôr muitas perguntas no chat. Ele é a pessoa certa. Se ele não conseguir responder a todas, nós prometemos gravar pequenos vídeos com ele para depois partilhar convosco. Ele faz psicologia clínica neste momento na Associação Médica O Vigilante, na Amadora, aqui perto de Lisboa, e também no nosso gabinete de psicologia e saúde mental. Portanto, faz parte da equipa que é coordenada pelas doutoras Andreia Branco, que está, e pela doutora Ângela Proença, que estão aqui hoje à noite connosco. E têm feito um trabalho excelente. Um outro detalhe que me parece muito interessante, pessoal, aliás, muito, muito interessante, é que ele foi terapeuta ocupacional na instituição Desafio Jovem, que é conhecida por vocês, por muitos de vocês, durante 5 anos, pelo menos, e ele esteve no programa de intervenção e reinserção social de toxicodependentes e alcoólicos. Portanto, é uma pessoa, é um homem muito habituado a lidar com famílias, porque as pessoas normalmente têm ou tiveram famílias, não é? Portanto, parece-nos a pessoa certa para hoje à noite nos falar sobre resiliência familiar em tempos de crise e dificuldades. Então, Paulo, olá mais uma vez, se puderes ligar aí o teu som, está bem? Sei que estás ao pé da cadeia do Linhó. Boa noite, Danilo, pastor Danilo, boa noite a todos e obrigado pelo convite. É bom estar aqui, ver algumas caras, rever algumas caras e é bom estar com vocês. Sim, obrigado, Paulo. Eu vou-te já lançar uma pergunta. Podes, de uma forma muito informal, podemos todos nos tratar por tu, se isto for confortável. Sim, para mim sim. Mas vou começar por te chamar doutor, pois eu salto para outra etapa. Doutor Paulo Nogueira, nós podemos começar por definir com palavras simples o conceito de resiliência familiar. O que é isto de resiliência familiar, que é o nosso tema hoje à noite? Ok. De uma forma simples, pastor Danilo, a resiliência familiar tem como princípio a capacidade que cada família tem de enfrentar
lidar, ultrapassar e sair melhor destes tempos adversos que estamos a viver, de questões de saúde que vêm, problemas que as famílias enfrentam. Então é a capacidade de enfrentar, lidar, ultrapassar e saírem-se melhores de todas as problemáticas que vêm à vida de cada família. E Portanto, tem também, muito a ver com uma capacidade, né? com sim, uma capacitação. Muitas vezes é um processo que pode sim, melhorar a vida, não é? é um desenvolvimento da própria resiliência familiar, não é inata. As famílias vão desenvolvendo ao longo do seu processo de construção de família. E a resiliência familiar, de facto, a construção visa apoiar as famílias a descobrirem as competências que vão favorecer o bem-estar de todos os seus membros, porque uma família, não é? É constituída, é um sistema constituído por várias pessoas que interagem umas com as outras e que influenciam umas às outras. Muitas vezes, quando vêm problemas, será mais fácil, em conjunto, como família, enfrentar do que de uma forma individual. Pois, depende um pouco da família, não é? Sim. Mas seria bom que fosse assim, não é? Porque infelizmente há famílias que poderão fazer parte do problema como agregado, né? Famílias menos funcionais. Mas há esperança para todas as famílias, não é? Podemos Como é investir. lógico que há esperança, não é? Todos nós também nos vamos desenvolvendo como indivíduos e temos de nos desenvolver, perdão, como famílias e, de facto, adquirimos competências que nos vão ajudar a enfrentar todas estas questões da vida. Obrigado. Então, Paulo, como é que poderias ajudar? Eu tenho uma família, a minha esposa está mesmo aqui pertinho a olhar para mim com um ar muito carinhoso e olha para o telemóvel também. Como é que poderias nos ajudar a construir a resiliência familiar? É claro que nós estamos a gravar isso, como o Tiago já disse, podemos depois partilhar com outros amigos. Como é que, portanto, alguns itens para nós construirmos, retomarmos, portanto, a esperança na construção da resiliência, dessa capacidade. Ok, Pastor Danilo, vamos então falar de alguns exemplos práticos, vou colocar as coisas de uma forma prática, mas de facto há várias vantagens em trabalhar a resiliência familiar. Ao trabalharmos os processos dentro de uma família, como comunicação, as crenças, os princípios e valores, a própria organização, como a família se organiza, estaremos a encorajar o crescimento da família para que de facto se consiga extrair o melhor delas. Poderemos ajudá-las a diminuir fatores de risco, promovendo mudanças, ensinando a reduzir e a gerir o stress ou a ansiedade que vem destas dificuldades que estamos a viver, e hoje em dia vivemos o que vivemos com a pandemia, que tem sido de facto fatores muito grandes de preocupações para todas as famílias e geradoras de stresses e de ansiedades, receios, medos, muitas outras coisas. E definitivamente precisamos construir a resiliência familiar, porque a família de facto é o alicerce da sociedade, e quanto mais famílias saudáveis tivermos, penso eu que uma melhor sociedade temos. Danilo, eu hoje de manhã numa deslocação estava a ouvir rádio e ouvi uma música, e de facto uma das frases da música dizia isto, será que ainda sabes conversar? E esta questão da comunicação dentro da família é muito importante. Parece que perdemos, e aqui passemos, peço perdão, todos os exemplos que eu vou dar ou são pessoais, meus e da minha família, ou são públicos. Não é? Como são públicos, eu posso falar sobre eles. Eu não vou dar exemplos que não tenha a permissão e que não me tenham dado a permissão. Ou seja, tudo o que ouvirem de exemplos eu tenho permissão para falar, tá bom? E como eu dizia, a música diz, será que sabemos conversar, ou será que sabes conversar? E começo por aqui pela comunicação, pelo diálogo entre as famílias. Não sei se ainda as famílias hoje em dia, com tantas questões, com uma vida, com uma velocidade tão grande, não sei se ainda nos sentamos à mesa. Eu estou a dar este exemplo da mesa, como poderão ir buscar outros exemplos, mas será que ainda nos sentamos à mesa, sem os telemóveis?
sem algo que interfira? Será que comunicamos? Será que partilhamos? Será que estamos a ouvir o dia-a-dia de um dos membros da nossa família? Será que nos envolvemos com esse membro da família? Ou, hoje em dia, de facto, todas estas questões, o facto dos os meninos, os alunos, estarem um dia inteiro no Zoom, porque estão a ter aulas à distância, ou as pessoas estão a trabalhar, será que não promovemos o tempo em conjunto onde possamos dialogar? E eu acho que faz falta, dou este exemplo da mesa, não é, de estarmos à mesa numa refeição e de podermos trabalhar o vínculo, trabalharmos a união e a coesão da família, porque ao falarmos, ao estarmos interessados naquilo que o outro está a dizer, estamos a desenvolver união e vínculo, a partilha, empatia, não é? Estamos a ouvir o outro e, de facto, isto é muito importante, a comunicação, Pastor Danilo, nas famílias. Eu penso que hoje em dia continuamos a nos dispersar muito e as famílias não têm tempos em conjunto para, de facto, estarem presentes na vida uns dos outros. E isto muitas vezes traz o isolamento, que não é benéfico e nem cria resiliência familiar. Pelo contrário, o que cria resiliência familiar é a união e coesão nas famílias. Sim, portanto, a comunicação e encontrar espaços estrategicamente combinados, negociados por todos, isso é muito importante para facilitar um processo de comunicação mais profundo, não é? Sim. Falarem-se, por exemplo, de emoções. Podes entrar aí um pouco na questão das emoções, porque, como disseste, Danilo, é muito estamos... importante uma família desenvolver o saber ouvir, ouvirmos os sentimentos e as emoções dos outros da nossa família. É muito importante porque desenvolvemos empatia. Muitas vezes, ao ouvir aquilo que o outro sente, aquilo que ela experienciou de algo, ou de uma doença, não é? Conseguimos colocar-nos no lugar dela. E ela sente-se compreendida, sente-se entendida, sente que não está sozinha. E ao promovermos estas expressões emocionais, desde maternidade, desde crianças, se elas forem permitido que partilhem o que sentem e aquilo experienciam, não é? Desenvolvem isso, e será benéfico numa família. Dou o caso... Portanto, estás a falar de uma relação parental, né? Pai e filhos. Se os não só filhos pais e filhos, tiverem... mas, por exemplo, entre o casal. O exemplo que eu vou dar tem a ver com o casal. Okay. Há uma situação de saúde grave, onde a esposa tem que ser operada no IPO, em Lisboa, e, de facto, numa das partilhas à mesa, não é? Numa das partilhas dela, ela partilha, de facto, que confia que as coisas vão correr bem, mas sente grandes momentos de solidão quando está, pelo menos já foi 2 vezes à sala de operações, quando está na sala de operações, quando tem que saber os resultados da biópsia e está sozinha. Há momentos de solidão que não tiram, e ela partilhava com uma profundeza muito grande que aqueles tempos de solidão. E, de facto, o outro membro, nesse caso o cônjuge, que estava a ouvir, não é? Conseguiu ouvir e acabou por responder de uma maneira que ela se sentiu entendida, porque ouviu, não é? E respondeu às emoções daquilo que ela estava a experienciar, dizendo com certeza que sim, que deverá ser muito difícil esses tempos, que nos vamos sentir muito sozinhos e com certeza a solidão será muito grande, se sentiremos isso. E, de facto, a esposa acaba por partilhar mais tarde que o facto de o marido ter respondido que será compreensível esses sentimentos de solidão, porque se calhar ele próprio os sentiria. Ela diz que se sentiu mais confiante, segura e preparada depois dessa conversa, quando teve que ser novamente operada, quando teve que saber do resultado de uma biópsia, e até ainda continua em processo de consultas no IPO. E é muito bom, então, nas famílias, porque vai desenvolver esta coesão, e a coesão, como eu já disse, é muito importante no trabalho da resiliência familiar, porque os membros estão juntos no enfrentar de um problema de saúde, e isso traz união. Ou seja, de facto, desenvolvemos, o promovermos, e aqui desde crianças, a questão de podermos partilhar
aquilo que sentimos, aquilo que experienciamos, é muito importante, porque muitas vezes temos respostas fáceis. Paulo, posso só, antes de avançar, posso só te perguntar, uma família normalmente vem de 2 ou mais famílias, não é? Sim, sim. Tem as suas famílias de raiz e possivelmente muitos dos nossos pais e avós não comunicavam de uma maneira profunda, ou seja, não tinham uma comunicação emocional, era muito mais factual, monossílabos, tchau, agora vou ali ao café jogar às cartas, beber um não sei quê. Nós somos filhos dessa geração. Em poucas palavras, sei, isto é difícil, temos pouco tempo, mas em poucas palavras, como é que tu dirias que uma família que não teve esses modelos, uma família atual, não teve modelos na família de raiz, pode começar a mudar o rumo da viagem, do barco? Uhum. Alguém tem de começar, não é? Sim, ou parte da própria pessoa, no seu, hoje em dia, com tanta informação que temos, como disseste, Anil, de facto, temos uma geração, e eu falo pelos meus pais, não é? Os meus pais era trabalho, 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 e aqui falo da primeira pessoa, era trabalho, 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 o sentimento, o carinho não existia. Venho também de uma geração. Eu posso falar por mim, eu próprio tive que ter um desenvolvimento pessoal desde muito cedo e ir trabalhando, não foi fácil. De facto, a minha esposa ajuda. Procuraste isso, Sim, procuraste intencionalmente, sim, te focaste intencionalmente, que eu nisso. percebi, porque hoje em dia eu tive acesso a livros, tive acesso a programas de televisão que os meus pais não tiveram, nem estavam interessados, porque não estavam Pois. programados, não tinham aquele chip, não é? De Uhum. ler, de se interessar. Eu tive, de facto, a minha esposa ajudou-me no desenvolvimento, não é? Também das emoções, uh, para que, porque tive a percepção que tinha que ser diferente, não é? Mesmo a minha relação com os meus Uhum. filhos, não ser tão rígida, não ser tão fria, mas sim, mas já haver uma partilha de emoções. E tem que vir da nossa consciência, tem que vir de nós, não é? Ou, de facto, poder pedir ajuda técnica. Quando não conseguimos, de facto, Pois. também temos que pedir ajuda técnica para nos desenvolvermos como pessoas, Danilo. Sim, sim, muito bom, Paulo. Boas dicas. Sim, outra questão que provoca muito isolamento nas famílias, Uhum. estava a falar na Uhum. comunicação, Uhum. tem a ver com a idade da adolescência. Tem a ver com a idade da adolescência porque é Uhum. natural os adolescentes, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém gosta do que eu gosto e isolam-se. E muitas vezes os pais têm que procurar, e aqui os pais têm que procurar estar presentes na vida, falo aqui desta faixa etária da adolescência, e eu dou este exemplo de uma mãe que percebeu neste tempo de pandemia que, de facto, a filha passava muito tempo no quarto, havia um isolamento muito grande da parte da filha, porque passava muito tempo, de facto, na escola, depois em trabalhos de grupo, depois em trabalhos que Sim. queria fazer, era muito. E a mãe percebe, fala com o marido, não é? O casal fala e teve uma estratégia que foi, interessou-se por uma das bandas que a filha ouve muito, Tá fixe. interessou-se, aprendeu, conheceu até a banda e desenvolveu, não é, relacionamento naquele sentido, um gosto comum com a filha e passou a fazer conversa com a filha sobre essa banda, sobre os interesses, teve conhecimento, não é? E isso uniu a filha sentiu Uhum. entendida, não sentiu já tão isolada porque a mãe foi ao encontro dela, não é? E houve ali partilha, houve união, coesão entre a mãe e a filha, neste caso foi a mãe, entre a mãe e a filha. E, Sim. por consequência, essa mãe, há pouco tempo, acabou por estar de férias e foi fazer as limpezas anuais da casa, e a própria filha Uhum. procurou a mãe e foi ajudar a mãe nas limpezas da casa, colocavam a música, ouviam a música, ou seja, houve uma coesão, uma união muito grande, que depois, quando vêm problemas, os tais problemas que vêm à nossa vida, quando há esta coesão, esta união na família, não é? Esta partilha, estamos juntos para enfrentar os problemas que vêm até nós. Isso é criado Muito com importante. este estilo de vida e alguém, digamos, um pouco mais maduro deve tomar a iniciativa, não é? Sim. Podes falar um pouquinho, Paulo, um pouco sobre a resolução de conflitos? Eu noto que muitas vezes eu tenho conflitos internos, conflitos com o meu próprio coração, inseguranças,
E isto afeta um pouco a minha relação e o meu estar com a minha esposa. Eu não sei o que ela está a pensar de mim, porque eu não estou a pensar bem de mim. Pode ser complexo, mas tem a ver com a minha relação conjugal com ela, por exemplo. Podes-me ajudar nisso? Eu sei que, pronto, que é uma consulta grátis, Não, eu mas se não te importares. Danilo, volto às expressões emocionais. Muitas Hum, vezes, para nos ajudar, temos que partilhar o que sentimos com o outro. Temos que sentir, não, muitas vezes em conflitos, não é, num casal, não temos que, uma estratégia é não apontar o dedo ao outro, não acusar o outro, mas com o outro dizer, eu sinto-me assim, porque aconteceu isto entre nós, mas uma partilha para resolver muitas vezes o conflito, em vez de atacarmos, falarmos como é que nos sentimos, como é que aquilo nos mexeu connosco, como é que nos fez mal. E muitas vezes, quando vamos tentar resolver conflitos, vamos com o dedo apontado, e isso não é benéfico para uma resolução de problemas, por exemplo, a nível emocional, entre as filhas, entre marido e mulher, e até também falo com filhos, muitas vezes questões com filhos, há que dizer que o comportamento do filho gerou esta emoção e que não gostei. Podemos partilhar esta partilha, não é, de como eu me senti, coloca as coisas em mim e não no outro. Muitas vezes ajuda-nos a ter um olhar, ou ajuda as pessoas que estão em conflito a olhar de uma maneira diferente e a gerir e resolver o conflito de uma forma mais pacífica, porque não há um ataque ao hum, outro, direcionado ao outro. yeah. É isso. Eu estou a ver aqui, Paulo, alguns comentários no chat. Diz: a maior parte das vezes a comunicação não acontece por causa dos ruídos daquilo que nos rodeia, não é? É verdade. Para além, eu acrescentaria desses ruídos externos, também temos o nosso próprio ruído interno, não é? Que nesta Danilo, em pandemia foi relação ao terrível. outro estilo de comunicação que tem a ver com crianças, este é um exemplo que eu vou dar, que tem a ver Sim. com uma criança de tenra idade ainda, muitas vezes, esta falta de comunicação ou de estar de criação de vínculo é gritante. Uma criança com 3 anos e meio, que aos 3 anos e meio, os pais perceberam, pais portugueses, filhos portugueses, e os pais Hum, perceberam que o menino aos 3 anos e meio, a tendência dele era falar com sotaque brasileiro. uhum, Ou seja, os pais praticamente não falavam com ele. Colocavam o uhum, menino, e digo já, Daniel, estamos a falar, neste caso, uma família abastadíssima, muito abastada. Não estamos a falar de alguém sem recursos emocionais, financeiros ou intelectuais. E perceberam que o menino com 3 anos e meio estava a falar com sotaque brasileiro. uhum, Passava os tais ruídos, muitas vezes, que é preferível o menino estar horas e horas a fio com o tablet à frente a ouvir desenhos animados, a ver e ouvir desenhos animados brasileiros, do que os pais estarem envolvidos na vida de uma criança desde cedo. Muitas vezes uhum. estas crianças depois, adolescentes e jovens, têm comportamentos que não entendem, de rebeldia, entre outros, e depois não se entende, mas lá atrás, por alguma razão, já fomos negligentes nesta maneira de estar, de criar vínculo, de comunicar, não é? De interação de uma criança com os pais. Danilo. Obrigado, Paulo. Ok. Muito, muito interessante. Outra questão. Posso só ler aqui mais uma, Paulo, Sim. depois fazes a ponte. É também da Olívia Massapina. Ela diz: o mais difícil por vezes, na opinião da Olívia, é estarem juntos. E neste tempo em que têm de se enfrentar, ou seja, quando depois têm de estar juntos, descobrem que não se conhecem e às vezes não gostam do que vêem. Há que fazer um esforço para começar pelos mais maduros. Ias dizer o quê, Paulo? Eu ia falar de outra questão que traz, que é muito, que constrói a resiliência familiar, já lá vou, esta é uma outra questão, a questão de muitas vezes estarmos numa casa e não nos conhecermos, mas tem um pouco a ver se calhar, com o princípio, não é? Falta Isso de diálogo, a é um falta de pouco comunicação, a assustador. falta de vínculo, de não estarmos com. Muitas vezes, se calhar, vamos à mesa, comemos e cada um sai para o seu lugar. Muitas vezes nem as crianças, jovens, adolescentes ajudam a levantar um prato da mesa, nem lhes é exigido. E isso não é bom, porque Uhum. muitas vezes até o levantar todos a mesa cria partilha, cria ali uma Sim. união.
não é? Cria comunhão entre as pessoas. E muitas vezes é isto que eu penso que é isto que acontece quando se olha para um cônjuge, ou se olha para os filhos e não os conhecemos, é porque o estar com, ou seja, em que área for, não é? O estar com não tem acontecido, ou seja, é como se fôssemos ao quarto do filho, então o que é que estás a fazer? Estou a jogar PlayStation, ok, então continua, e eu vou para a sala e continuo a ver televisão, ou a ver telenovelas, ou vou para o telemóvel, ou para o computador e continuo a minha vida, e praticamente, muitas vezes, não se constrói. É muito importante também, Danilo, de facto, construir momentos prazerosos. A doutora Andreia já falou da outra vez também. Muito importante E construirmos falou muito atividades bem. Aliás, prazerosas, vocês dois falam muito bem. atividades prazerosas e bem-humoradas. Muitas vezes é preciso haver atividades bem-humoradas e prazerosas na família, que tragam prazer, tragam comunhão, seja um jogo, seja um passeio, não é? Seja uma partilha, seja até lavar a louça em conjunto. Até isso, não é? Estamos ali juntos, mas muitas vezes é preciso ter um olhar também positivo, não sempre um olhar muito destrutivo sobre todas as coisas, um olhar muito negativo. Mas eu falava de momentos bem-humorados dentro da família, de facto, e de momentos bem-humorados e também, disse outra palavra, agora peço perdão, perdi, mas é muito importante que criem coesão e união dentro da família. Eu há pouco, Daniel, ia falar, muitas vezes é preciso também contextualizarmos e desdramatizarmos muitas das situações que existem dentro da família, que têm que ser incorporadas como num ciclo de vida que o membro que está a passar por um problema está a viver. Falo neste caso, e nós temos vários ciclos na vida, desde a adolescência, criança, adolescência, jovem, 30, 40, 50, não é? Há idades ou ciclos de As vida etapas da vida, não é? as etapas da vida que trazem. Por exemplo, a partilha de um jovem que partilha que está ansioso, que lhe dói a cabeça, não é? E que não entende muito bem porque é que estava ansioso, e até nem entendia. E de facto, às vezes há que ter um pouco a percepção do que é que a pessoa está a passar. E de facto, este jovem está no 5º ano de faculdade, está a fazer a tese de mestrado, sabe que daqui a 6 meses tem que procurar trabalho. E tudo isto são fatores que geram, que promovem o stress e a ansiedade e a angústia e o receio. Então isso refletiu-se na dor de cabeça que ele teve, ou tem-se refletido nas dores de cabeça que ele teve, a ter falta de dormir um pouco, e se calhar muitas vezes há que ter uma outra perspectiva, não é? Olhar e dizer, pois tu não costumas até ter estas dores de cabeça, não costumas estar ansioso, mas neste momento estás, porque se calhar é normal. Estás a trabalhar imenso para a tua tese de mestrado, daqui a 6 meses se calhar já começas a pensar que tens que arranjar emprego. Não é? Isto são todos fatores que vão gerar stress na vida da pessoa. Muitas vezes temos que enquadrar isto num ciclo de vida. E há vários ciclos, ou vários ciclos de vida na nossa vida, que muitos dos problemas que vêm têm a ver, sim, com aquele ciclo de vida e que fazem parte daquele ciclo de vida, e assim que nós ultrapassamos, não é? Outras coisas surgirão, mas muitas vezes há que contextualizar e desdramatizar muitos dos fatores de stress e de ansiedade que vêm à nossa vida. E acaba, Paulo, por ser uma postura de empatia, não é? Em um tempo de qualidade, o filho vê, ou a filha, os meus pais interessam-se, compreendem, têm mais experiência, estão a dizer que isto vai terminar bem, não é? Eu acredito que as palavras do pai ou de uma mãe, ou do mentor, alguém da nossa confiança, alguém que nos ama, pode realmente nos catalisar, não é? Trazer segurança, persistência. Sim, sim. Yeah. A Ava pôs aqui uma pergunta, ela pede de uma forma muito prática, Paulo, como uma família que nunca soube ser família, pois foi mais ou menos aquilo que eu há pouco perguntei, consegue conversar, ou seja, dialogar ou comunicar, sentar à mesa, olhos nos olhos, em vez de olhar só para a comida e para o garfo, né, mas ter comunhão, ter partilha. Como é que, Paulo, eu acho que o pessoal precisa de algumas dicas.
Se calhar comer menos, falar mais, não sei, o que é que tu achas? Não, eu dei aquele exemplo, mas há muitas outras atividades que promovem de facto a partilha. Eu também falei, um passeio a pé, muitas vezes até os familiares, se houvesse possibilidade de saírem de carro, fazerem um passeio de carro, muitas vezes surgem também essas conversas. Não é simples. O trabalho que vocês fazem, por exemplo, não é? Ajuda e ensina muitas vezes estas famílias a dar os primeiros passos, a quebrar muitas das coisas que não se fizeram, ou até que estamos a fazer errado e reconhecemos para mudar, não é? Às vezes temos que tratar do passado, porque de alguma maneira não esteve bem, tratar do passado, cuidar do presente para prevenir o futuro. Ou seja, assim, estas palavras, Danilo, mas de facto, como é que uma família constrói estes relacionamentos, vêm de famílias, penso, disfuncionais, penso que foi isto que a Ava perguntou, como é que... Sim. Na prática, olha, na prática, não é, Danilo? Mas terão que dar passos, tem que sair do seu lugar de desconforto. Às vezes tem que sair do seu lugar de desconforto, não é? E dar passos e se confrontarem consigo mesmos, como o Danilo também há pouco falou, não é? Das nossas lutas interiores. Muitas vezes temos que sair do lugar, temos que falar, temos que pedir ajuda, não é? E começar a dar passos diferentes daqueles que demos até então. E promover. Passa talvez, Paulo, não sei, por reconhecerem que, malta, nós temos um problema aqui, somos pobres na nossa comunicação, como família nos sentimos isolados, ou seja, reconhecer que tem um problema, deixarem de estar em negação, isto é normal, hoje os jovens são assim, hoje os cotas são assim, né? Mas essa é a resposta mais reconhecer que é um fácil. problema, né? Temos um problema, pessoal, né? E depois, eventualmente, pedir ajuda, ler. Sim, se calhar as primeiras vezes que tentam fazer algo diferente, até nem vai resultar. Não vai resultar porque é difícil, porque vão ter que partir pedra, como nós dizemos, vai ser duro, ou até nem há grandes motivos de conversas, porque não houve criação, a tal criação de união, de coesão, de comunhão, de partilha, não é? Como nunca houve, é aquilo que eu dizia há bocado daquela criança que até falava brasileiro, depois percebe-se que quando chegam aos jovens, estas crianças que foram negligenciadas, depois acontecem coisas que não se entende porquê. Então, há que começar de novo, se calhar anos mais tarde, já com um grande saco de problemas às costas dessa família, mas há que começar a tirar os problemas de dentro do saco. E vai ser difícil, mas há que promover. Pastor Danilo, como eu dizia, criando momentos bem-humorados entre a família, criar pontos, não é? Criar pontos de interesse entre os familiares, não é? Olhar e perceber como é que eu vou criar pontos para poder estar com, porque eu quero estar com, quero começar a desenvolver, não é? E momentos bem-humorados, não é? Boas conversas. Tu achas que num contexto de uma organização, de uma igreja, se criarem grupos de interesse, por exemplo, grupos para casais, grupos para singles, grupos para motards, grupos para adeptos do Porto, isso poderá ajudar a se ultrapassar as lutas e... Nós estamos a ter uma conversa, não é? Todos, praticamente sou eu e tu que estamos a falar, mas todos, e há quem esteja a intervir no chat. Mas nestes grupos de ajuda, há instituições, há igrejas que ajudam, falam mesmo dos termos técnicos e explicam, se nós temos 20 minutos aqui, estamos aqui há 20 minutos a falar meia hora, é lógico que é muito superficial, mas programa, mesmo resiliência familiar, há duas equipas que eu conheço, uma em Lisboa e outra nas Caldas da Rainha, que promovem em escolas, não é? O trabalhar estas tais competências todas entre os pais e os filhos, seja mãe, entre os pais e os filhos. E muitas vezes passa por aqui, podemos fazer parte de um grupo que de alguma maneira tenha várias sessões que debatam aquele tema. E muitas vezes, ao termos conhecimento de determinados assuntos e ter uma outra perspectiva de determinado assunto, diferente daquela que nós sempre tivemos uma vida inteira, vai-nos alertar, vai-nos criar sininhos que nos alertam e vai-nos fazer agir de uma outra maneira. Muitas vezes, de facto, é importante estarmos em grupos que possamos aprender e nos desenvolver, porque isto é o que se chama o desenvolvimento pessoal de cada um de nós, é estarmos e nos desenvolvermos como pessoas e vamos ter outras ferramentas e outras competências
para fazer diferente daquilo que fizemos até então, que não houve partilha, não nos sentimos, até não o conheço, vivo com o meu marido, mas se calhar não o conheço assim tão bem como eu o conhecia. Mas se queremos que as coisas fiquem bem, se calhar há que dar esse passo e estar inserido nestes grupos para podermos ser diferentes, aprender para podermos ser diferentes. Paulo, nós temos mais 4 minutos. Se algum dos amigos quiser lançar ainda uma ou duas perguntas para o chat, está bem? Enquanto lançam, Danilo, também queria dar mais uma dica que tem a Sim. ver com o sentido para a vida, que é, de facto, isto vem nos livros da resiliência familiar, a promoção de um sentido de espírito, da espiritualidade, de uma crença. Quando as famílias acreditam em valores maiores e têm sentido para a vida, encontram conforto. Têm capacidade de transformar as adversidades numa experiência que permite aprender algo. Ou seja, é muito importante também desenvolvermos a espiritualidade na família, porque isso também vai trazer com que enfrentemos as adversidades de forma diferente. E esta experiência... Há uma capacidade de se superarem que de outra maneira possivelmente não iria acontecer, não é? Houve aqui uma amiga nossa que disse golo FCP, não sei o que isto significa. Ela é uma pessoa suspeita, ela mora em Gaia, não sei se é uma informação fidedigna. Mas, Paulo, sim, é isso. Ainda em relação aos grupos, eu já participei muitos anos em grupos. Uma das coisas, Paulo, não sei se tu podes corroborar com isso, que eu senti muitas vezes é que, uau, afinal eu não sou o único que sinto isto, que sofro isto. Afinal, parece que é algo comum. Por exemplo, falaste de solidão, isolamento, né, que é considerada uma das feridas mais comuns da humanidade. É uma das feridas mais comuns em todas as tribos, povos, raças e culturas. E esta dinâmica de grupo realmente a mim me ajudou imenso neste processo, depois das perdas e dores pelas quais eu passei, né? Que começou logo com a perda de uma mãe com 6 anos de idade, não é? Que trouxe muitas outras perdas. Paulo, a Sara tem aqui uma pergunta. Sim, obrigado, querida. Estou a falar com a Ava agora. Sara pergunta, eu tenho reparado que não tenho tido tempo de qualidade com os meus filhos durante a semana. Eu, quando chego a casa, é tempo de banhos, jantar e depois ir para a cama, porque a Sara chega tarde a casa, sai muito cedo e chega muito tarde. Mas ela continua. Isto para famílias monoparentais é muito mais complicado. Não há super mães nem super pais. O cansaço, ou seja, o esgotamento, o desgaste, bate à porta e eu vejo que, por vezes, não consigo dar mais de mim durante a semana. Muito obrigado, Sara, pela tua partilha. Esta questão das famílias monoparentais é muito importante. As estatísticas de 2019 diziam mais ou menos que quase 50% das famílias em Portugal são monoparentais. Então, nós hoje quase só falamos das famílias nucleares, não é? Temos de abrir a nossa pestaninha, pensar nos singles, que têm desafios incríveis, têm de se autossustentar e pagar aquilo que mais ou menos as famílias nucleares pagam, a nível de rendas e tudo. Paulo, para encerrar, o que é que no teu coração vem tu partilhares connosco sobre as famílias monoparentais? Mães singles, pais singles? Em relação a, eu não sei a idade das crianças, da Sara. São crianças que têm menos de 10 anos. Ok. Mas os tempos em conjunto não terá que ser todos os dias, porque de facto, como a Sara disse, não há super pais, não há super mães, mas durante o tempo da refeição e durante o tempo dos banhos, tentar que as coisas sejam feitas em conjunto.
para estarem perto, porque é difícil, porque depois, como a Sara deu testemunho, a seguir vão se deitar, porque o dia a seguir traz outro dia de trabalho, não é? Mas os tempos que poderão ter comunhão, não é? Aproveitar ao máximo que se faça umas brincadeiras com as crianças, que se possa falar com as crianças, comunicar como foram os dias, o que é que sentiste, o que é que não sentiste, durante o dia de hoje, tentar aproveitar ao máximo aqueles tempos que ainda se têm em comum. E desses pequenos tempos, porque de facto é difícil, desses pequenos minutos ou uma hora que se tenha durante um dia, não é? É muito importante, porque naquele momento mesmo as crianças percebem que, porque as crianças veem a correria dos pais, veem o esforço dos pais, mas as crianças também percebem que os pais ainda brincam e que estão presentes na vida deles, que se interessam por aquilo que eles experienciaram, aquilo que eles viveram naquele dia. E isso é muito importante, tentar ao máximo retirar proveito dos momentos em conjunto, mesmo que sejam poucos, de fato. É um facto, mas de facto ou seja, aqueles tempos em que se pode estar juntos é aproveitar ao máximo e estabelecer vínculo, a relação, a coesão e afeto com essas crianças, Danilo. É. Bom, nós já estamos no nosso tempo. Paulo, consegues em 2 frases falar de regras, pois eu sei que regras trazem segurança e comunicação clara, resiliência, prestação de contas. Fala-nos um pouco de haver regras conhecidas em casa, negociadas e concordadas. As regras em casa devem ser claras para as crianças, entendíveis e compreensíveis. As crianças devem saber qual é o comportamento esperado delas. Não pode ser uma comunicação, não podem ser regras, a comunicação não pode ser feita de maneira ambígua, que as crianças não percebem, que não percebam o que é esperado delas. As crianças devem saber o que é esperado delas, porque isto vai ajudá-las a desenvolverem autocontrole e até empatia. E também o acompanhamento dos pais das regras que impõem, do comportamento que impõem, o acompanhamento ajuda, não é, a estruturar a vida das crianças, quer em casa, quer na escola, vai ajudá-las. As regras são definidas pelas famílias, não é? Mas é muito importante a monitorização dos pais daquilo que pedem às crianças para fazer. É importante estarem presentes. Desculpa, monitorização dos pais. Acompanhamento da vida escolar, do comportamento delas na escola, daquilo que lhes é pedido. As crianças devem saber de uma forma clara o que é pretendido delas, os princípios que elas devem... E sentirem que estão a ser acompanhadas, que estão a ser supervisionadas. Sim, isso vai estruturar as crianças e vai-lhes dar segurança e confiança. Ou seja, não meditaram regras e não estão cá para poderem perceber se eu cumpro ou não aquilo que me pediram. E isso faz com que eles cresçam consoante depois como quiserem, não é? Enquanto se os pais, de uma forma clara, disserem quais são as regras, são esperadas para as crianças e depois se as acompanharem, se monitorizarem as crianças, isso vai ajudar e estruturar a própria criança e o desenvolvimento dela. Muito obrigado, Paulo. Eu vou encerrar, só lendo aqui no chat. Temos aqui uma intervenção da doutora Andrea Branco, diz: compreendo perfeitamente, Sara, se para as famílias que têm apoio e retaguarda já é difícil nos dias de hoje, com toda a correria profissional, para as famílias monoparentais é ainda mais difícil. O pouco tempo que temos é tentarmos que seja que tenha a maior qualidade que nós conseguirmos, né? Olívia Massapina, excelente partilha, foi um aperitivo, Paulo, estás a ver? Tens de nos convidar para uma refeição a sério, ou nós de convidarmos, né, para uma refeição a sério. Foi um aperitivo para mais tempo sobre este tema tão necessário e rico e vasto. Não há receitas, pois todos somos diferentes, mas as partilhas
das boas práticas são enriquecedoras e transformadoras. Valeu. A Ava disse excelente, a Sária Jorge disse obrigado, a Teresa Pereira obrigado, a Miriam disse obrigado por todo este sábio compartilhar de conhecimento. Eunice Rosa, lá do Algarve, olá Eunice, bem-vinda. Eunice também disse obrigado. Jandira, muito bom, obrigado. Pronto, o pessoal está a agradecer, muito grato, obrigado. Pessoal, tem sido muito bom. Nós queremos encerrar com uma entrevista breve à nossa doutora Ângela, que é uma das coordenadoras do gabinete de Psicologia e Saúde Mental do Celebrando Restauração, só para vocês poderem saber como poderão pedir ajuda se sentirem que isso é necessário, não é? Nesta fase da vossa vida. Deixem-me só apresentar uma pessoa muito querida para todos nós, que é a Cristina, faz parte da nossa equipa do Celebrando Restauração. A Cristina, que vai entrevistar a Ângela, é também licenciada em Ciências Sociais, é minor em Psicologia, é pós-graduada em Relações Interculturais, ambas pela Universidade Aberta. É moderadora de um pequeno grupo da ICMAV. Eu sei que ela faz um excelente trabalho e quase toda a malta é single, da geração X lá. Pessoas batalhadoras, lutadoras, já passaram por muito. A Cristina também é líder de uma das equipas de ICMAV, chama-se Conexão, esta equipa, e esta equipa é responsável pelo acolhimento das pessoas novas que chegam à nossa comunidade, à família ICMAV, portanto, à nossa igreja. É responsável pelo bom acolhimento. A Cristina também é colaboradora, como já disse, do Ministério Celebrando Restauração, onde foi e é também participante de um grupo de apoio e autoajuda. Cristina, toma a bola, está nas tuas mãos. Ângela e Cristina, liguem, por favor, os vossos micros. Um grande obrigado para o Paulo, por favor, façam um gesto carinhoso para o Paulo. Muito obrigado, mano. Muito bom, hein? Muito obrigado. Bom mesmo. Muito fixe. Olá, boa noite a todos. Uma coisa é certa, ficávamos aqui a noite toda a ouvir o Dr. Paulo Nogueira e não descansávamos. E assim como da outra vez, a doutora Andreia Branco, é mesmo muito bom podermos ouvir tão bons conselhos, tão boas diretrizes para as nossas famílias. Quero dar a minha boa noite a todos, os que eu ainda não disse. Quero dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui esta noite, que talvez como eu tenha um sentimento de que se tivéssemos ouvido esses conselhos há mais tempo, talvez as nossas famílias tivessem levado outros rumos, mas vem sempre a tempo. E no sentido de nós buscarmos ajuda direcionada, ouvimos aqui muito boas dicas para aumentar a resiliência e a coesão familiar, mas no sentido de buscarmos uma ajuda mais especializada, como falou o Dr. Paulo Nogueira, uma ajuda técnica, eu queria apresentar-vos a responsável pelo nosso gabinete de psicologia, a doutora Ângela Proença, que é licenciada em Psicologia, com mestrado em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE, com formação em Reabilitação Cognitiva da Pessoa Idosa pelo ISPA, nossa preciosa colaboradora do Ministério CR, da ICMAV e dos grupos de ajuda, de apoio e de autoajuda, e assim, a coisa que me dá mais prazer, minha amiga pessoal. Muito boa noite. Olá. Ora viva. Tudo bem? Não podíamos estar melhor. É verdade. Eu também quero cumprimentar todos aqueles que ainda não cumprimentei, porque depois as pessoas começam a chegar, não é? Então fica... E também agradecer ao Dr. Paulo pela sua explanação tão rica relativamente a estas questões da resiliência familiar e que são tão necessárias hoje em dia, não é? Pronto, estamos aqui, não é? Para falar um pouco sobre o nosso gabinete, é isso. Pronto, e então,
Diga, por favor. Não, o que eu ia dizer é que, pronto, o gabinete de psicologia, nós temos aqui connosco os nossos 2 técnicos que trabalham, o Dr. Paulo Nogueira, que é um dos nossos psicólogos, e a doutora Andréa Branco. Para além das consultas de psicologia, também temos consultas de psiquiatria, com o Dr. Nelson. E os contactos são os meus. Não sei, a Cristina quer-me fazer alguma pergunta em particular? Ok, então está aqui este cartazinho, como podem ver. Portanto, o nosso trabalho no Celebrando Restauração é virado para os grupos de apoio e autoajuda. Neste momento temos 2 grupos a funcionar, um em Portugal e outro em Moçambique, e estamos a prever a abertura de um novo grupo no dia 18 de maio, ok? Os nossos grupos de apoio e autoajuda são, temos grupos específicos para homens e grupos específicos para mulheres. Em relação ao gabinete de psicologia, as informações são feitas comigo, as triagens para os grupos de apoio e autoajuda também, e é só uma questão de me contactarem através do número de telefone que aparece aqui, que é o meu número pessoal, ou então através do nosso e-mail do Gabinete de Psicologia, que é o psicr.abmav@gmail.com. Portanto, de uma maneira ou de outra, através do número de telefone ou através do e-mail, podem me contactar para marcação de consultas, triagens para os grupos de apoio e autoajuda e triagens também para as consultas de psicologia ou psiquiatria. Só para que fique bem esclarecido, funcionam como e onde? Pronto, neste momento nós estamos a funcionar online, ok? Devido a este problema da pandemia, todas as consultas estão a ser feitas online, através do Skype. E as de psiquiatria através do WhatsApp, ok? Pronto, neste momento é assim. Depois, quando passar a pandemia, quando as coisas ficarem mais calmas, haverá um lugar físico para as consultas, mas para já é online. Mas não devem ter problemas com isso, porque tanto quanto eu sei, as consultas estão a resultar bastante bem online, e nós temos aqui o Dr. Paulo Nogueira, ele pode nos dizer se calhar alguma coisa sobre isso também, porque ele tem estado a fazer as consultas online. Ok, portanto, alguém que deseje realmente contactar poderá usar este telefone, este e-mail, sim. E, portanto, se fazer uma triagem para ou consultas ou então, se desejar, se assim o desejar, para grupos de apoio e de autoajuda. Exatamente. Podem mandar mensagem pelo WhatsApp também, para mim, portanto, para este número. Se por acaso de ligarem e eu não atender, eu ligo, eu assim que estou disponível, ligo de volta, ok? Pronto, basicamente é isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Foi uma honra, Pastor Danilo. Ok, estão a ouvir de novo, não é? Olha, pessoal, só retificar, para além dos 2 grupos que a doutora Ângela referiu, aqui em Portugal e em Moçambique, esses foram grupos que abriram este mês, aliás, o mês passado, em março. Mas nós já tínhamos um grupo na Suíça, temos um grupo de apoio à autoajuda que se chama Mulheres Inteligentes, Relacionamentos Saudáveis. Os 2 grupos que abriram este mês passado, de março, chamam-se Perdas e Dores. Temos um grupo que se chama Casados para Sempre e temos um grupo que se chama One, que é um em inglês, que é para namoro sério e noivado. E como a doutora Ângela disse, então, temos o dia 18 de maio apontado. Vamos trabalhar nesse sentido, para termos mais 2 grupos novos, portanto, um só para homens e outro só para senhoras. Eu vou ver se entro de vez em quando nos grupos de homens, encorajá-los a chorar, se possível com um pouquinho de baba e ranho, que ajuda muito também.
Doutor Paulo, doutora Ângela lançou-lhe uma pergunta: como é que estão a correr, como é que se está a adaptar às consultas online? Sim, resultam bem, estão a decorrer bem. É importante haver, ou seja, a pessoa que está a falar com o psicólogo deve estar sozinha e num espaço reservado. Se não tiver esse espaço reservado, talvez seja melhor falar e existir uma outra maneira de haver uma consulta presencial. Mas desde que se consiga estar reservado num espaço sozinho, e aí sim dá bem, resulta bem e consegue-se comunicar bem entre o psicólogo e a pessoa que está em ajuda, sim, as coisas têm resultado bem. Mas é importante mencionar a privacidade. É muito importante a privacidade de quem está em consulta. Muito importante. Sim. Muito obrigado, Paulo. Então, quero agradecer a todos. Temos aqui no chat muitos amigos a desejar uma continuação de uma boa Páscoa em família e aí agradecerem também por este tempinho. Iria propor que antes de terminarmos a oração, escutassem uma última novidade que depois iremos falar com mais calma dela. Portanto, o Celebrando Restauração está a organizar um ano letivo, que vai começar em outubro, portanto será outubro, novembro, paramos em dezembro, depois de janeiro a junho. Portanto, será um ano letivo com matérias ligadas à inteligência emocional. E creio que vai trazer muito interesse, mas a tempo nós iremos publicitar mais. Pronto, além dos grupos de apoio à autoajuda e do nosso gabinete, nós no outono vamos começar então com o ano letivo de inteligência emocional. Iria pedir à Cristina, por favor, para encerrar com uma oração, orando por cada um de nós que esteve aqui, nossas famílias e pelo nosso país também, está bem? Uhum. Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui, Senhor, num dia tão simbólico em que celebramos a tua morte e ressurreição, Senhor. Te pedimos que seja sobre cada família, Senhor, trazendo vida, Senhor, sobre cada família aqui presente, aqui representada, e cada família que irá ouvir esta conferência através das redes sociais, em outros dias, em outros momentos, Senhor. Ó Pai, que a tua esperança possa renascer nos corações das famílias, porque, Senhor, tu és tão apaixonado pelas famílias que tu mesmo tens uma família, Senhor, e quiseste nascer numa família, Senhor. Por isso, Senhor, sê com cada família, porque nós sabemos que famílias fortes e famílias estruturadas fazem países fortes e de sucesso, Senhor. Por isso, ajuda cada família aqui, Pai, que possam, Senhor, ter o coração quebrantado, Pai, para buscar ajuda, Senhor, que possam, Senhor, procurar a espiritualidade que desenvolve as famílias, Senhor, e a resiliência e o aprendizado das lições, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e já te queremos dizer, Senhor, que temos fé suficiente para ver o enorme avanço que irá fazer esta conferência, Senhor, e a enorme diferença que irá operar em cada família onde esta pequena conferência chegar. Em nome de Jesus, amém. 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 Tiago, podes ligar aí o som para a malta se despedir? Ok, podem todos tirar o som. Ok, pessoal, muito obrigado. Continuação de uma grande boa beijinho Páscoa. para todos. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Obrigada.
Ava, estás tão bonita. Obrigada, Obrigado, gente. Deus igualmente. abençoe. Também gostei, tá muito bonita. Tá. Boa noite também a todos. Obrigada. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigada. Obrigado, Paulo. Tchau, Doutor Isabel. Paulo, Boa muito Páscoa. obrigada. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Dia, foi bom ver-te, Dia. Doutora Andreia, já Obrigada tínhamos por vir saudades. também, olha. Verdade. Beijinhos, Cristina. Já tínhamos saudades. É verdade. Bom te ver, Benedita. Assim também, estás muito bonita. Obrigada, obrigada. É um novo visual agora. Está cada vez mais jovem. Olha, Bruno, tu estás a cara do teu pai. Agora já ia dizer, olha, Luís. Qualquer dia. Isso é um ato profético. Qualquer dia. Olha o temos a Matias. Eliana, o Matias. Oh, bebê, que és tão fofinho. Matias está loiro. Que giro. Mais uma Noite, vez, André, um grande Sarocas. beijinho, André. Foi Pastor um Danilo, prazer obrigado. outra vez. Sim, obrigado, Tchau, boa Paulo. Páscoa. obrigado. Boa Cumprimentos Boa a Jandira, Tchau, A Jandira, também já obrigada, tinha Paulo. saudades da Jandira. Tchau. Beijinho a todos. Tchau, Beijinho. doutora Andreia. Tchau, Beijinho. tchau. Andréia, Bruno. Beijinhos a todos. Ana, querida, Ana Sofia, um beijinho. Olá, querida. Beijinho. Beijinho à minha família. Ângela, meu amor, Beijinhos. beijinho, Deus te abençoe. Beijinhos a todos. Fiquem Tchau, bem. Esther. Abraço. Tchau, Tchau. Boa Esther. Páscoa, Ângela, um grande beijinho, Ângela. Um beijinho. Boa Olha, um abraço Páscoa. ao Antônio também, tá? Eu dou, E sim. vamos lá ver Boa quando é que Páscoa aquela para cabeça todos. deste sai. Hein? E sim. Matias, seu Xuxão. Tchau. Beijinhos. Onde Adeus. está a Filipa? Tchau. Onde está a Filipa, Thiago? Já foi. Tchau, beijinhos. Está ali, está a mandar beijinhos. Está a deitar o Mateus. Beijinhos Beijinho. para todos e uma boa Páscoa, tá? Boa Igualmente. Páscoa. Deus abençoe. Um abraço a vocês todos. Beijinho. Oi, Bruno. Olá, Ângela. Olá, tudo bem? Está tudo ok, tudo ok. Ótimo, Contigo também, ainda não é? bem. Boa Páscoa Ainda para bem. vocês, tá? Igualmente. Boa igualmente. Páscoa. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, Tchau, até beijinho. amanhã. Queremos a receita do folar do ovo. Pois Ah, foi. tá bem, eu depois dou. Era na mesa da Ângela, não é? Estava muito bem composta. Era. Era na mesa da Ângela, sim, senhor. Ah. Beijinhos, meus queridos. Beijinho, Um Deus abraço a todos. Até a abençoe. reunião. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tiago. Tchau, Danilo também. Tchau, Brunão. Deus, tchau.